Bom, eu gostei muito desse texto. Confesso que eu tinha começado a ler há algum tempo e tinha parado, tinha só dado início, mas eu gostei bastante, principalmente pela proposta que o texto traz. O título ele já deixa bem clara a ideia que o Freud queria trazer com esse texto. Para mim, na primeira leitura não ficou tão claro assim, até porque eu também não tinha concluído o texto, mas relendo e terminando essa leitura, foi bem legal constatar assim, esse início, né, do trabalho de Freud, porque a gente leu o livro Interpretação dos Sonhos, e agora, dando continuidade à Interpretação dos Sonhos, foi em 1900, o lançamento do livro, e esse agora, algumas edições falam 1904, outras 1901, eu fico com 1901, e acredito que seja ali o segmento, né, dessa escrita de Freud, porque tem até umas partes do texto que conversa, faz referência ao livro A Interpretação dos Sonhos, sobre a psicopatologia da vida cotidiana. De cara, assim, ele já joga na nossa cabeça, porque a palavra psicopatologia ela nos faz menção a algo, talvez ali desse lugar do adoecimento, né, da necessidade de um olhar, de um cuidado, mas completando o título do livro, Psicopatologia da Vida Cotidiana. Né? Então, se esse complemento da vida cotidiana já nos leva, talvez, para um outro lugar, um outro tipo de olhar. Entender que o que é cotidiano talvez não seja assim uma doença. Talvez ele quis aproximar ali as atitudes do ser humano com algo mais natural possível, né? Como ele lançando aí o início da, dos conceitos psicanalíticos, a questão da interpretação dos sonhos, e agora com esses elementos que o Freud traz, com os lapsos, com os atos falhos, né? A questão das falhas na escrita, as falhas na linguagem, é como se ele dissesse nada do que as pessoas estão dizendo que é um sintoma, é um adoecimento, é algo tão estranho assim, porque é cotidiano, ali é algo que todos estamos suscetíveis a passar. Né? É um livro que amplia a psicanálise para além das neuroses clínicas, né? Quando ele fala justamente, ele faz essa divisão, porque quando ele iniciava os atendimentos das pessoas que estavam se sentindo doentes, se sentindo precisando de uma certa cura, né? Tem coisas que estão acontecendo comigo que estão me deixando doentes, e aí esse livro vem olhar não apenas para as neuroses, né? Vem olhar para um ser humano que tem características ímpares, únicas, mas que compartilha ali de sintomas, né, de atos que são, de alguma forma, estranhados. Né? As pessoas estranham em si esses, esses atos, essas falhas, como se fossem erros. Né? Então, o Freud vem demonstrar que o inconsciente ele aparece além
da interpretação, além dos sonhos, né? O inconsciente ele aparece na nossa vida cotidiana. É como se ele estivesse provando mais uma vez, olha, o inconsciente existe aqui, e daqui as provas que a gente não são as pessoas doentes, mas todos nós podemos manifestar algo aí do inconsciente. Você está escutando um barulho, um chiado lá, está atrapalhando? Não, né? Desculpa, não liguei o microfone. Para mim tá tranquilo. Pronto, ok. Pronto. Então, foi interessante, foi bem interessante essa sacada. O Freud tem uma escrita muito boa de se ler, né? É uma coisa que vai carregando a gente. E me deparar com esse estalo que esse texto dá de, olha o que eu queria dizer, é porque são coisas tão que ficam, às vezes, ah, nas entrelinhas, mas que se sobressaem de uma forma tão explosiva. Nossa, uma coisa tão pequena, um detalhe, assim, ele conseguiu fazer com que a gente clareasse várias questões, né? É uma ideia de dizer que somos todos, de alguma forma, somos todos normais, né? Porque o inconsciente não é algo doentio, não é algo anormal. Sabes, Então, Vera, desculpa te cortar. não imagina. Quando a gente tem, sabe, que a gente tem que passar pelas análises, né, na formação. E eu lembro que no meio das minhas análises, a psicanalista fazendo análise comigo me perguntou assim, quem é a Renata? Acho que a Renata fosse tua esposa. E eu, como assim, quem é a Renata? A Renata é uma menina que trabalha comigo, né, há anos já, a gente se conhece há 10 anos. Eu disse, mas eu nunca mencionei nome de Renata. E ela, não, eu anotei aqui, tu mencionou 2 vezes o nome de Renata. Pra te ver que o nosso inconsciente, ele é... E eu, tipo, sinceramente, eu disse, não, mas eu não falei. E ela, não, tu falou, como é que eu ia adivinhar? Ela disse pra mim, eu anotei e disse, olha só, sabe? Porque fica naquela preocupação de serviço, casa e aquelas coisas. E eu acabei por 2 vezes mencionando o nome da minha colega e não me fraguei. É o ato falho, na verdade, né? Eu acabei não me fragando daquilo ali. Agora tu falou nisso aí, traz bem, né? E eu acabei lembrando disso. E é interessante que a gente que está nessa caminhada, a gente fica sempre pegando alguns detalhes, nos analisando, né? Opa, mas eu acho que eu fiz isso por aquilo. Mas tem coisas que não dá para pegar. Tem muitas coisas que convive com a gente, que tem um pouco, entra ali um pouco na psicanálise, de repente faz uma brincadeira, olha, você está repetindo isso, você tá... E é muito legal, é muito interessante. O inconsciente sendo inconsciente, né? Nos pegando, passando rasteiro até nesses detalhes. E é um dos atos falhos que podem, inclusive, trazer bastante problemas, né? Principalmente num relacionamento, se o cônjuge for uma pessoa um pouco mais insegura, e de repente, por um ato falho, porque naquele momento está numa situação que remete, né, a questões do trabalho, a questões de uma convivência com pessoa, em que aquela situação nos remete a recordar dessa pessoa, seja por inúmeros motivos, pode trazer diversas questões com o cônjuge, questões às vezes embaraçosas. Eu falo isso porque, inclusive, alguns pacientes já trouxeram. Eu chamei meu esposo, ou chamei a minha esposa, por fulano que não tem nada a ver. No momento em que a gente estava num momento mais romântico, num jantar romântico, aí a situação se agrava, né? Mas não necessariamente significa que haja um desejo, né, diferente. Depende do contexto, depende do momento, depende por que aquela situação, aquele nome surgiu. Mas sim, a gente troca nome de lugares, a gente troca, vou pedir um objeto e não consigo dizer o nome daquele objeto, porque, né? E a gente poderia pensar, às vezes,
na clínica, na própria análise dos pacientes, quando a gente pega um ato falho desse e leva para o paciente, eles podem até dizer, não, mas é porque eu estava distraído, não, mas é só porque eu estava cansado, hoje eu estou muito cansado, aí eu errei, isso não tem, né? Isso não tem nada a ver. O interessante é que quando eles começam a se explicar, né? Não é nem o ato falho em si, é a explicação em torno disso, né? Não, eu não queria falar isso, não, mas não tem nada a ver, não, mas é bobagem, não, mas. E aí que a gente começa a pegar, né? E aí Na explicação. fala e fala, né? A explicação. Uhum. No discurso dele, né? Exatamente. Eu estava recordando um, um paciente que justamente fez um grande discurso para tentar explicar um simples ato falho. Mas é justamente nesse momento que a gente relaxa, que a gente está cansado, que a gente baixa as nossas defesas, que os atos falhos acontecem também. Né? Você ia falar, abre o microfone, pode ficar por aí. Desculpa, Vera, não te ouvi. Você ia falar, você abriu o microfone? Não. Bom, vou passar aqui para o outro slide para a gente ver continuidade. Então, Freud afasta nessa discussão da patologização dos atos humanos, né? Há uma normalidade. Tinha um professor na formação, na minha formação, que foi uma das primeiras frases assim, que me impactou, que ele disse: vocês, quando começarem a estudar mesmo, e quando começarem a atender os pacientes, não se assustem, né? Porque vocês estão entrando no mundo, num ambiente, num espaço científico novo, mas que aí vocês vão perceber que vocês já conviviam com isso o tempo todo, porque vocês são humanos, vocês convivem com os seres humanos e nada do que venha do ser humano é algo anormal, né? Tudo faz parte ali. A coisa mais estranha que você achar, você vai encontrar pacientes que vão trazer coisas muito estranhas, mas não se assustem. Tudo que vier do ser humano é normal a ele. Pode não ser aceitável, né? Mas é natural. O ser humano e suas especificidades, que são milhões, né? Muitas. Então, o Freud vem tirar esse lugar de patologia, né, dos atos humanos. Eu sempre digo que nós na clínica, a gente é aquele ser que, agora juntando, não sei se bem isso que tu falou, né? Que a gente não pode ter preconceito. Claro, a gente ouve cada coisa que nos assustam, né? Mas a gente não pode expressar e tratar aquilo como tu falou. Para a pessoa é normal. Para nós, daqui a pouquinho, são coisas que, sei lá, nunca ouvi isso, nunca pensei que alguém iria pensar isso. Mas para nós, para eles é normal, né? É o normal deles, né? É diferente do nosso e é bem legal isso também, né? Bem... Exatamente. E acho que foi bem nesse sentido de desensibilizar a gente que esse professor trouxe essa questão. Vocês precisam se dessensibilizar, tirar esse lugar de se assustar com o ser humano, porque vocês vão se deparar com questões muito difíceis e vocês não precisam atender, vocês não são obrigados a atender aquilo que vocês não conseguem sustentar, né? Mas vai ter questões que vocês vão se deparar que vocês nunca vão imaginar que isso poderia acontecer, exatamente como você falou, né? Já começou a aparecer algumas questões bem diferentes, mas até o momento tá dando para seguir. No momento que não der, eu passo para algum outro profissional que consiga sustentar. Teve, inclusive, uma colega que no estágio foi atender uma criança, e a criança possivelmente tinha algum sintoma de esquizofrenia ou psicose, apresentava uma fala distorcida. Ela estava brincando e, de repente, ela, como se mudasse
a personalidade, mudasse a voz. E ela não conseguiu, né? No estágio, já pegar um caso grave, assim, né? E ela não conseguiu, e ela passou para um profissional que já tinha um tempo, né, de caminhada, e foi, assim, para ela foi muito traumático esse momento. Espero que ela dê continuidade aí aos atendimentos delas, mas essa questão de se dessensibilizar, porque a gente vai entrar num universo que a gente não imagina o que vai encontrar ali, né? Cada paciente é um universo. Eu li uma coisa interessante, né? E até postei há um tempo atrás. Nós, como psicanalistas, a gente acaba invocando alguns demônios, né? Das pessoas. E a gente tem que saber quando eles aparecem, né? Quando eles aparecem, a gente tem que saber lidar com eles, né? Muitas vezes a gente não sabe lidar e tenta fugir, né? E é na clínica que eles vão aparecer para nós, né? As pessoas. Eu tinha conversando com uma colega de profissão e aí ela me relatou um negócio e eu fiquei assim, meu, sabe? E vem relativo a isso, né? Ela falava que conversava com uma certa entidade de noite, colega de profissão, né? E eu, legal, interessante isso, né? E a gente trocando uma ideia ali, conversando, mas é bem isso mesmo, né? A gente vai invocar esses demônios e a gente tem que estar preparado para, né, lidar com isso, né? Tanto com adulto, criança, idoso. A gente não sabe o que nos espera, né? Do outro lado, né? Exatamente, exatamente. Acho que por isso que é tão importante a nossa própria análise, né? A gente continuar, porque nós somos seres humanos e não deixamos de ser, porque estamos psicanalistas, e várias questões dos nossos pacientes vão tocar a gente, né? Vai tocar ali em questões do nosso inconsciente. E coisas simples. Imagina essas coisas que a gente nem imaginava que poderia existir, né? E a gente acessar. Mas é incrível. Eu acho que é isso, esse tipo de desafio também, de desconstrução. Acho que é uma desconstrução tão grande que nós somos convidados a fazer, né? Dentro de nós mesmos e no olhar para com o outro, que me conquista e me leva cada vez mais a querer continuar estudando profundamente a psicanálise, porque é um olhar com um outro viés, que eu não imaginava que poderia existir. É muito bacana. Bom, vamos pular aqui que a gente já conversou, né, o conceito de psicopatologia, que no caso a psiquiatria tem muito essa questão de tornar os atos humanos ali patológicos, se enquadrar dentro daquele diagnóstico, né, daquele manual que existe. Eu sempre bato na questão da psiquiatria, porque, na minha concepção, a psiquiatria deveria caminhar de mãos dadas com as psicoterapias, com a psicanálise, com a psicologia, e tem sempre esse embate de querer ser soberana, de ser muito fechada e acabar dizendo que são as outras ciências que são, mas é uma pena que nem todos os psiquiatras tenham essa visão, que até, inclusive, a graduação, a medicina, e eu esqueci o termo que se utiliza para quando o médico faz a residência, né, no caso da psiquiatria, poderia ter esse olhar mais humano para o ser humano, e não apenas um grupo de caixinhas, né? E o Freud, como neurologista, criar esse novo olhar, né? Criar a psicanálise que olha o ser humano de uma outra forma, foi incrível. Eu acho, vem de encontro que você está falando, né? Eu acho tão ruim. Eu não sei se as pessoas às vezes te procuram, né? E elas já vêm com uma certa, um certo rótulo, né? Eu tive uma menina que eu atendi e ela
primeira coisa, você vai dizer assim, será que eu sou louca? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? E o legal da psicanálise é que ela não vai te rotulando, ela não vai te encaixando em lugar nenhum, né? É bem pelo contrário, ela vai te desconstruindo, ela vai te fragmentando, vai te quebrando, né? Porque, por exemplo, às vezes tu vai numa terapia, vamos aqui, a psicologia, mas eu acho que tu é, sei lá, vai, te encaixa lá no padrãozinho lá, tu é TDAH, te encaixa no outro padrãozinho lá, sei lá, posso estar aqui falando baixo, não conheço muito, tu é hiperativo, e a psicanálise, ela não te encaixa em nada, na verdade, né? Ela, bem pelo contrário, ela faz com que a gente deixe esse paciente solto, sem esse preconceito, né, já formado, eu acho que o cara é isso, claro, tem dentro disso tem as neuroses, né, que a gente tenta trabalhar, mas nunca chega na hora, é neurótico nesse sentido, né, a neurose fóbica, mas a gente sabe lidar com esse manejo e deixa esse paciente solto, livre, né, para que ele venha se escutar, para que ele venha se entender e não se encaixar, né, naquele padrãozinho ali. Eu acho que quando tu encaixa, claro, tem coisas que sim, que realmente, né, tem o TDAH, o autismo comprovado. Eu converso com um colega que ele diz que ele é TDA, né? E aí, conversando com ele, tu vê que eu não consigo ver nada disso, né? Mas ele se trava de uma tal maneira porque ele foi encaixado naquilo. Ele se encaixou naquilo. E às vezes eu conversando com ele, que a gente bota muito a nossa vida em escuta, né? E aí daqui a pouquinho, é um trauma ali, é um ato falho, é o processo no qual ele está passando naquele momento que de repente está tornando tudo isso. Mas ele se encaixou, né? As pessoas rotularam, se encaixaram e tá demasiado isso, né? Não sei. E a proposta da psicanálise bom é isso, né? Ela não encaixa. Ela te joga, se desmancha, e aí depois tu vai te reconstruindo, né? Exatamente, exatamente. É incrível. Tem, chega pacientes para mim e dizendo que acreditava ser também né, um das caixinhas dos enquadramentos psiquiátricos, e quando fui analisar, fui ouvir a história, não tinha nada a ver. É como se a leitura que eu consigo fazer de alguns casos que passaram por mim é que como aquela pessoa vem quase como sem uma identidade. É como se o diagnóstico trouxesse essa identidade. Eu sou assim porque eu tenho TDAH, eu sou TDAH, eu sou assim porque eu sou bipolar. Então está explicado, eu me eximo aqui de responsabilidades, né? Se eu tomar o remédio, se não der certo, foi o médico que passou, então o médico que vai ter que trocar, né? E E é o muito interessante, desculpa, e o interessante é que assim, e aí depois tu vê as pessoas que tomam remédio, né? Quando o efeito passa, né? Ou quando o remédio já não faz mais efeito, eles procuram de imediato mais e mais, e na verdade parece que é tipo eu consigo tentar fazer uma analogia aqui, né? É como se fosse um viciado buscando o traficante, né? E eles ficam tão, foi o que tu falou, eles ficam tão dependentes nisso que eles não querem sair desta bolha, né? Não querem sair dessa zona de conforto. Eu sou assim e ponto, acabou. Como se, sabe? E aí quando tu deve atender isso, quando tu tenta, aí vem lá a resistência, joga o cara de novo lá, né? O paciente de novo naquela zona de conforto, naquela bolha. Eu tomo um remedinho, o remedinho vai ali de imediato, vai me aliviar a tensão, vai me aliviar o estresse, vai, sei lá. Mas ele vai estar ali de novo, né? Se eu não me conhecer, vai ser cada vez pior. E a nossa sociedade, ela caminha para as anestesias, né? Ah, eu estou passando por isso, então eu vou anestesiar com bebidas, eu vou anestesiar com remédios, eu vou anestesiar com sexo desenfreado. Então, assim, não que seja planejado em todas as situações, mas a medicina se apropriou bastante também desse, né, desse lugar de, então, vou sustentar, porque a medicina tradicional, ela não trata ninguém, ela não, realmente não cura doenças, ela não tem
A proposta não é fazer com que aquela doença vá embora, é manter, né? Manter aquela pessoa paciente, mesmo tomando remédio. E a psiquiatria é uma das. Infelizmente, tem muitos profissionais que amam ficar nesse lugar mesmo de medicalização apenas. A medicação é necessária em diversos casos. Né? Teve paciente que eu recebi, eu disse, não, eu vou te caminhar agora, antes da terapia, para psiquiatria, para o psiquiatra, porque não tem condições nem de tratar aqui. Né? Você não vai ter condições nem de... esse paciente não vai ter condições nem sequer de falar, porque é uma dor sangrando tanto, são tantos sintomas que, né? Mas é nesse ponto que eu gostaria, que seria interessante que a psiquiatria caminhasse mesmo de mão dadas ali com as psicoterapias. Alguns médicos, inclusive tem um médico, um psiquiatra de uma paciente que é psicanalista também, que está fazendo, assim, um trabalho incrível com a paciente, e entrarei em contato em breve com ele, porque tem esse olhar diferente, né? Traz o que é necessário trazer, a medicação, né, em alguns casos, para conseguir, não anestesiar, mas conseguir que esse paciente tenha suporte para dar continuidade, para caminhar ali com as suas próprias pernas, né, na análise, digamos assim. Mas conheço muitos outros que querem manter ganhando dinheiro, enriquecendo, inclusive, com essa medicalização constante. Falou um ponto interessante aí, né? Fugindo da medicação, como as pessoas elas procuram, né, outros métodos para tentar aliviar, né, o sofrimento de imediato. Às vezes eu fui atender uma menina e ela disse para mim, eu não consigo sentir nada, ela disse, eu não consigo sentir dor, não consigo sentir nada, eu não consigo sentir pena de mim, eu não consigo, sabe, querendo mostrar aquela super pessoa, né, querendo se enganar, na verdade, né, os sintomas estão ali, ele está latente, e aí ela me relatou, me lembro até que ela me relatou que ela brigou no serviço, perdeu um emprego bom, né? E tu vê que é por causa disso, sabe? Por não saber lidar com a situação que aconteceu, sabe? E aí, não, tudo bem, mas eu sou assim mesmo, eu sou forte mesmo, eu não choro, eu não, sabe? Eu não falo sobre mim, foi difícil, assim, sabe? Depois ela foi falando, e foi falou, tem pessoas que levam pro esporte, tem pessoas que levam sexo, né, a bebida, e é mesmo, para mim, é o mesmo efeito das farmácias, né, dos remédios. Vai estar lá. Se tu não te encarar, tu vai repetir, sem saber o porquê tu está fazendo, né? Se tu não falar, se torna muito difícil isso. Encontrar relacionamentos sempre ferrados, que vão machucar, encontrar pessoas que vão sempre abusar, seja psicologicamente, seja, né, fisicamente, mas sim, sim. E nesse texto o Freud vem falar da questão dos nossos atos falhos, que não são apenas os esquecimentos, os lapsos, mas também das ações, né? Ele vem falar das ações do corpo, e o inconsciente ele se manifesta, inclusive, nas nossas atitudes. De repente, ele fala sobre o cinzeiro que ele tinha um escritório dele lá no local onde ele estudava, que tinham todas as estatuetas que ele sempre venerou, né? Não uma veneração, mas que ele sempre gostou muito, porque estudava sobre também. E havia um tinteiro em que a irmã dele fez um comentário que esse tinteiro destoava porque estava ultrapassado com todo o que havia ali na mesa dele. E o Freud, em um momento de distração, que ele considera distração, estava escrevendo, e em um momento ele bate no tinteiro, na tampa do tinteiro, e quebra. E ele diz, nossa, tem tantas estatuetas aqui de
de valor inestimável. Estava no mesmo local do tinteiro e eu acertei apenas o tinteiro e derrubei. Olha o ato falho aqui, né? Olha o meu ato, um ato físico, um ato falho, que eu derrubei. Pode passar a mão, estudo. Eu derrubei o tinteiro, quebrei, então foi uma questão falha ali, minha, né? Por esse comentário da irmã do Freud. Tem em um dos livros dele também, que eu não me recordo qual, mas que ele fala que ele quebra o relógio, né? O relógio que era do pai dele, ele deixa cair. Então, assim, nesse relato do relógio, ele ainda não tinha chegado a essa construção ali da psicanálise dos atos falhos, enfim, mas chega nesse ponto. Acho que foi a interpretação dos sonhos, não foi? Esse relato do relógio, não lembro também. Eu li. Eu acho que sim, eu acho que foi sim. Já estava ali no caminho, né? Os esquecimentos, né? As trocas. Eu estou quase com o nome, eu estou com o nome na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar. E aí ele vai explicar a combinação, inclusive, das sílabas da palavra, do que é esquecimento, por que a junção. A gente vai falar uma palavra e fala outra que nem existe, né? Tudo isso passa por esse lugar do inconsciente, por que ali ele surgiu. Então, deixa eu vou mostrar aqui rapidinho onde foi que eu vi. Os equívocos, os sintomas, darará, dararé. Tá. A gente sempre busca, todos nós buscamos de alguma forma ser uma pessoa palatável para os outros, uma pessoa que seja aceita, uma pessoa que para a sociedade seja que nos enxerguem como uma pessoa minimamente sem falhas, ou pelo menos as falhas mais aceitáveis possíveis, e tudo isso faz parte dessa nossa tentativa de domar ali os nossos ídios, né, a construção cultural, a construção da sociedade, e talvez pensar os atos falhos, pensar todos esses sintomas, esses surgimentos aí do inconsciente como algo anormal, algo quase como um erro mesmo, é justamente o lugar onde a psicanálise quer nos tirar, né? Nós somos completos exatamente porque não somos completos, somos falhos, né? Temos essa subjetividade, somos diferentes, enfim. E eu acho que era isso. Os meus apontamentos sobre esse texto. Muito legal mesmo. Só combinou bastante com a questão da psiquiatria, que eu sempre estou. É verdade. E aí, agora tu falou um ponto interessante, né? A gente está sempre tentando se. Isso eu abandonei, tá? Depois das minhas terapias. A gente está sempre tentando mostrar o que a gente não é, né? Tentando se encaixar dentro do outro, né? Ou da comunidade, né? E aí, quando as pessoas conversam com a gente, é isso. Mas eu me formei em psicanálise. Tu é psicanalista? Tipo assim, tu é sim, tu é psicanalista, sabe? Porque as pessoas tentam, né? Aí eu sempre digo, gente, a gente tenta, a gente nunca é, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, sei lá, em qualquer outro lugar, tem pessoas, a gente sempre tenta mostrar aquilo que a gente não é, na verdade, né? E aí eu sempre digo, cara, isso é muito interessante, a gente tentar ser o mais transparente possível, claro, nem tudo dá, né? Mas quebra isso mesmo que tu falou, né? Quebra essa proposta de, não, olha só, agora eu me formei, eu tenho que ser o certinho, tem que ser aquela cobrança que fica lá e é tão normal, né? Tão natural isso, né? E a gente consegue ver isso também na clínica, quando as pessoas falam alguma coisa assim, e aí tu age como natural aquilo, né? E trata aquilo como natural, e aí as pessoas assim, tá, mas isso não te impressiona, isso não te... Não, natural, normal. É quem tu é, na verdade, né? E é bem legal isso mesmo. Somos esses seres estranhos. É. Bom, era isso. Agradeço a presença. Eu agradeço e a discussão foi excelente.
Então tá, Vera. Eu aprendi um pouquinho mais, sempre. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que é corrido. Imagina, a gente sempre aprende, né? O ser humano tem essa característica fantástica de alguns, né? Alguns seres humanos conseguir aprender bastante com os outros. E é sempre um compartilhar, interessante. A gente só não aprende quando acha que o nosso copo tá cheio, né? Exatamente. Tá bom, obrigado, Vera. Eu que agradeço, Regina. Tchau, tchau. Só seria? Era para